Olá, queridos irmãos. Hoje, dia 14 de fevereiro, domingo, dia do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelhos pediu: Se queres, tens o poder de curar-me. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não contes nada disso a ninguém. Vai, mostra-te ao sacerdote e oferece, pela tua purificação, o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar e a divulgar muito o fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em uma cidade. Ficava fora em lugares desertos. E de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, no Evangelho de hoje, Jesus cura um leproso e depois vai para lugares desertos. No domingo passado e no domingo retrasado, nós podemos acompanhar uma sequência que a teologia nos ensina como a redenção da humanidade. No domingo retrasado, num dia de sábado, Jesus expulsa o demônio em Cafarnaum. E no domingo passado, Jesus cura da febre a sogra de Pedro. E nesse domingo ele cura um homem leproso. Ele purifica um homem leproso. Portanto, o Evangelho de hoje, a partir dessa sequência desses 3 domingos, nos convida a entrar na dinâmica da redenção. A redenção que acontece justamente nos recordando ali o pecado original, da libertação da serpente, depois a cura da mulher e depois a purificação do homem. A serpente, a mulher e depois o homem, é exatamente essa a sequência do pecado original. E é isso que a teologia nos ensina a partir do Evangelho de hoje. Nós precisamos buscar esta redenção. Muito mais do que curar a sogra de Pedro, muito mais do que curar e purificar o homem leproso. Jesus deseja nos salvar. Ele não é um curandeiro, mas ele é o Salvador. Portanto, para isso, nós precisamos buscar Jesus. É necessário buscar Jesus. Jesus se esconde no deserto. Nós precisamos ir para o deserto. Nós precisamos mergulhar no deserto que existe dentro de nós. Nós precisamos nos recolher para encontrar Jesus. Nós podemos constatar na primeira leitura de hoje, de Levíticos 13, que os leprosos eram tidos como impuros. Eles estavam proibidos de se aproximar das pessoas. Eles estavam proibidos de caminhar em lugares públicos. E por serem tidos como uma raça maldita, por serem tidos como impuros, como uma praga que eles tivessem recebido de Deus,
eles também estavam proibidos de prestar culto a Deus. Mas aquele homem leproso, ele transgride a lei, impulsionado pelo desejo de Jesus, de ser purificado. Na tradução original grega, o que o leproso pede é para ser purificado. Portanto, ele se aproxima de Deus. Ele faz aquilo que os homens disseram que ele não podia fazer. Ele se aproxima de Cristo. Mesmo quando tinham várias leis, várias regras, que ele jamais poderia fazer isso. Quais são as barreiras que existem hoje dentro e fora de você que te impedem de verdadeiramente se aproximar de Deus? Quais são as muralhas que você tem levantado? As mágoas, os ressentimentos, o egoísmo, a preguiça, a vaidade, o orgulho, o preconceito, a ociosidade, o fechamento em si mesmo. Quais são as muralhas que você mesmo tem levantado ou que a sociedade tem levantado, que te impedem de se aproximar de Cristo, mas de verdadeiramente se aproximar com o mesmo coração daquele leproso que se ajoelha, que se joga aos pés de Jesus, reconhecendo a sua pequenez, e que numa oração perfeita ele diz: se queres, Senhor, tens o poder de curar. Ele não exige, não é aquela oração farisaica, não é aquela oração pagã, mas é uma oração cristã, verdadeiramente cristã, que deseja fazer a vontade de Deus. Se for da tua vontade, Senhor, se tu quiseres, cura-me, purifica-me. Portanto, o que nos impede de nos colocarmos nesta postura, não na oração farisaica, mas naquela do publicano, que cheio de pecado, que cheio de misérias, mas se lança, rasga o seu coração, se joga na misericórdia de Deus e que reza como um verdadeiro cristão, desejando acima de tudo fazer a vontade de Deus e não a sua vontade. Portanto, essa postura do leproso, que rompe com as regras, que rompe com as leis dos homens, essa postura do leproso de romper com as barreiras, essa postura do leproso de se fazer pequeno, essa postura do leproso de um coração humilde, simples, que se rasga e que deseja ardentemente fazer a vontade de Deus, conquista o Senhor. O Evangelho diz que Jesus fica compadecido. Compadecido é sentir a dor do outro, é sentir o que o outro sente. E Jesus também transgride a lei, porque ele também não podia se aproximar do leproso, mas ele se aproxima ainda mais. Ele jamais poderia estender a mão e ele estende a mão. Ele jamais poderia tocar no leproso e ele toca com as suas mãos no homem leproso. E diz: eu quero, fica curado. E na tradução original grega, o Evangelho fala das vísceras de misericórdia de Jesus. Porque ele tem um amor visceral por você. Ele no céu, ele não poderia sofrer. No céu é impossível Deus sofrer. Por isso Deus se faz carne, o Verbo encarnado, o Emanuel, para com um coração humano, para com um amor visceral te amar. Te amar. Ele diz: eu quero, fica curado, fica purificado. Ele quer, Deus quer você. Deus quer você. Muitas vezes você sente a tentação de se sentir indigno, não merecetório da graça de Deus, de um carisma confiado por Deus a você, de uma vocação confiada por Deus a você. Se sente pequeno, se compara com os outros, se reconhece miserável, pecador, fraco. Mas quanto mais miserável você é, mais arde no coração de Cristo este amor visceral. Mais Ele deseja você, mais Ele quer você, porque Ele escolheu você. É você que Ele quer. Já se colocando em oração nesse domingo e fazendo um propósito de durante todo o dia, você
agir como o leproso agiu no Evangelho de hoje. Se colocar pequeno, se ajoelhar com a sua alma, se prostrar com o seu coração, num desejo ardente de fazer a vontade de Deus, num desejo ardente de estar com Cristo, de ser curado por Ele, de ser purificado, reconhecendo as suas lepras, reconhecendo as suas dores, reconhecendo as suas feridas, os seus pecados, se lançar diante de Deus. Depois de curar, Jesus diz, é preciso agora se ofertar lá no templo diante do sacerdote. É preciso se ofertar. O Evangelho, Cristo nos convida a nos ofertar a nossa vida em holocausto, nos consumir por inteiro. Por isso aquele homem não conseguia mais parar de anunciar. Ele cumpre essa ordem de Jesus de se ofertar. O toque de Cristo significa também os sacramentos. Nos deixemos envolver neste domingo do Senhor pela Santa Eucaristia. E perceba, no momento da comunhão, Cristo te tocando. Aqui está o toque mais eficaz, o sacramento. O sacramento. Receba nesse domingo o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Jesus. E se deixe ser tocado por Cristo. Perceba um toque que vai no fundo da sua alma e do seu coração. A partir dessa experiência, Jesus desejava incluir o leproso. Ele estava excluído da sociedade. Ele estava marginalizado, porque ele era considerado impuro, porque ele era considerado indigno. Jesus, com essa cura, com esse toque no mais profundo da sua alma e do seu coração, deseja incluir você, deseja trazer você de volta como nunca para a vida comunitária, para a vida fraterna. Você que tem andado distante, você que tem andado por terras desconhecidas, que não são o seu lugar, você que tem se afastado da comunidade, da vida de oração, da espiritualidade, da vida fraterna, dos seus irmãos. A partir da experiência de hoje, Jesus deseja tirar você desta exclusão, tirar você dessa separação e trazer você para dentro, para o seu lugar. Se você está lembrando de alguém que precisa ouvir isso hoje, encaminhe o link do Palavra Encarnada para esse irmão. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.